Olá, meus amores. A gente vai falar agora sobre fatoração do trinômio do quadrado perfeito. O trinômio do quadrado perfeito. Opa, saiu da tomada meu notebook. O trinômio do quadrado perfeito, ele é o inverso do quadrado da soma e do quadrado da diferença, que a gente já fez, estudou lá no produto notável. Lembra que a gente fazia do quadrado do primeiro mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo? A resposta não era mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tinha um quadrado da soma e eu tinha que resolver. Aí ficava o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ele dava como resultado um trinômio, certo? Esse trinômio é o que a gente chama o trinômio do quadrado perfeito. Ele é gerado por um quadrado, ou da soma ou da diferença. Qual que é o objetivo da fatoração? Não é pegar alguma coisa e desresolver essa coisa, transformar por uma multiplicação. Então eu meio que vou ter a resposta agora e eu quero trazer de volta para um quadrado da soma ou quadrado da diferença, ok? O que que eu falo para vocês tomarem muito cuidado? Um trinômio do quadrado perfeito, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Um desses dois. Que não é a fórmula do quadrado da soma? Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Ou esse formato aqui. Poxa, mas é a mesma coisa? Quase. Olha o que muda. Esse sinalzinho. Aliás, vou apagar aqui e vou colocar com marca-texto para vocês, para chamar mais atenção. Esse sinal aqui, ó. Ele é a única coisa que muda no trinômio. Porque um trinômio do quadrado perfeito, ele pode virar o quadrado da soma. Então, se ele tiver um trinômio com esse segundo mais, ele vira um quadrado da, é um mais aqui no meio, é o quadrado da soma. Se ele tiver um menos, é um quadrado da diferença. Então, na hora que a gente for fatorar, a gente vai ter que tomar cuidado. Ó. Se for mais, é mais na resposta. Se for menos ali no termo do meio, é menos aqui nas respostas. Ok? Eu passei para vocês já no caderninho, e vou colocar aqui também, uma meio que um passo a passo. Vocês estão olhando que nas pontas aqui eu tenho quadrados, né? Porque eu usei a forma geral, que é com as letras A e B. Mas pode ser que tenha número, tá? Então, o que que a gente faz passo a passo? A gente sempre verifica quem está ao quadrado nas pontas. Como que faço para isso? Tira a raiz quadrada. Ai, qual que é a raiz quadrada de A quadrado? Eu divido o expoente na metade quando eu tiro uma raiz quadrada, tá? Então, todo expoente par tem raiz, é só eu pegar metade. Por exemplo, qual é a... Ai, vou voltar aqui, vou fazer aqui no cantinho. Qual que é a raiz quadrada de A elevado a 10? Metade. A elevado a 5. Sempre a metade do expoente, ok? Mas e se não tiver? Aí não é trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Aí não dá para fazer desse jeito. Para ser um trinômio do quadrado perfeito, eu tenho que ter números nas pontas que dá para calcular a raiz quadrada dele, ok? Depois, eu vou fazer, gente, e agora ele não faz parte da resolução da fatoração em si. Isso que eu vou fazer agora é só para, ó, letra maiúscula, conferir se é um quadrado perfeito. No meio da fórmula, tanto no quadrado da soma quanto da diferença, não tem duas vezes o primeiro vezes o segundo? Então, você vai fazer duas vezes o primeiro vezes o segundo para conferir se o resultado vai bater com quem tá lá. E se for, você vai ter que ver se aqui, esse que eu coloquei com marca-texto, é mais ou menos.
E para finalizar, você fatora montando o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, ok? Se você conferir funcionar, você fatora. Vou colocar aqui para vocês dois exemplos. Então, vamos por aqui. X ao quadrado. A gente põe x, mas pode ser qualquer coisa, tá, gente? Qualquer letra, número, tanto faz. X ao quadrado mais 10x mais 25, x ao quadrado menos 14x mais 49. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer a fatoração? Volta. Primeiro passo. Verifica quem está ao quadrado nas pontas, tirando a raiz quadrada dessas pontas. Aqui, quem está ao quadrado? O x. A raiz quadrada de x quadrada é x. Aqui, quem está ao quadrado? Quem que é o quadrado da 25? Quem que é a raiz quadrada do 25? 5. Ok? Essa parte era para resolver, para fatorar. Ok. Mas eu preciso antes de ter certeza que eu posso fatorar desse jeito, ó, vou colocar de verdinho aqui. Eu vou fazer uma conferência, é só para conferir. Não faz parte da fatoração, é conferência. Olha aqui a Pro colocou, ó, somente para conferir se é um trinômio do quadrado perfeito. O meio de um trinômio do quadrado perfeito, ele é sempre duas vezes o primeiro, que é esse aqui, ó, que estava ao quadrado, vezes o segundo, que é quem estava ao quadrado no final. Quando eu faço 2 vezes x vezes 5, ou 2 vezes 5 vezes x, dá 10x. Dá a mesma coisa que está aqui em cima? Sim. Por quê? Porque ele é, nesse caso, um trinômio do quadrado perfeito. Então, se eu conferir, funcionou, ó, faz o checkzinho, funcionou? Aí a gente fatora. Fatora como? Vou pegar, vou marcar textão aqui, ó, o primeiro, o sinal e o segundo. Vou colocar eles aqui, ó. O primeiro termo, que era o x, o sinal no marca-texto aqui, ó, em amarelo, sempre esse sinal do meio, e o segundo termo, que era o 5, e vou transformar em um quadrado perfeito. Era um trinômio que virou um quadrado perfeito, um quadrado da soma, ok? Nesse caso, mesmo processo, ó, você vai olhar as pontas para ver quem está ao quadrado, tira a raiz delas. Aqui, claramente, quem está ao quadrado é o x. Aqui, desse lado, quem é a raiz quadrada de 49? O 7. Vou trocar de caneta porque não faz parte da conta, agora é só conferência. Vou ver se o meio é 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que eu descobri aqui que é o 7. 2 vezes x vezes 7 dá 14x. Bateu aqui com a parte de cima? Bateu. Então, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu fatoro. Lembra o que que eu olho? Quem é o primeiro? O sinal, quem é o segundo? Vou pegar eles. Vou colocar o primeiro, menos, que dessa vez o sinal é de menos, o segundo. Tudo isso ao quadrado. Estou transformando o trinômio em um quadrado perfeito. Estou fatorando. Lembrando, gente, que x menos 7 ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele. X menos 7 vezes x menos 7. Se a gente faz o chuveirinho, a gente volta lá em cima. Se tiver tempo e quiser fazer prova real, tá válido. Ok? Nossa, Pro, é sempre numerinho pequeno assim? Não, gente, às vezes é coisa maior. Vou pegar um exemplo maior aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Só tenho esse espaço, então vou fazer dois aqui. Pegar esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Mas. Eu tô pensando, tá, gente? Tô montando aqui pra pensar. Não é pra trocar a letra A, que eu não quero A. Quero letras diferentes. Dava pra ser A, mas eu quero outra que eu já usei o A ali no começo. Vou pôr X. Aqui o meio vai ser
Beleza. Então vamos lá. A gente vai ter que começar olhando. Vou pegar outra caneta, pegar para fazer de azul. Quem tá ao quadrado nas pontas? Então, aqui, ó. Quem que é a raiz quadrada disso? A. Lembra o que que eu pego do expoente? Metade. Então, ao quadrado. Aqui. Quem tá ao quadrado aqui? Eu tiro a raiz de todo mundo. Raiz de 25. 5. Do x, pega metade do expoente. 3. Do y, você vai pegar metade do expoente. 2. Sempre metade. Para ver quem tá ao quadrado é metade. Então, esse é meu primeiro. Esse aqui é o meu segundo. Ó. Primeiro, segundo. Vou fazer a conta aqui para conferir se é. Agora, vou pôr de verdinho, que é só conferência. Para ver se é produto trinômio do quadrado perfeito. 2 vezes o primeiro, que é a quadrado, vezes o segundo, que é 5x cubo y quadrado. 2 vezes 5 dá 10 e as letras são todas diferentes. Então a gente só copia. Bateu? Bateu. É um trinômio do quadrado perfeito? É. O mais difícil é descobrir se é. Depois que você descobriu se ele é um quadrado perfeito, é só fatorar. Cadê minha canetinha marca-texto? Esse é o primeiro, esse é o sinal, esse é o segundo. O primeiro ao quadrado, que é ao quadrado, mais o segundo, que é o 5x cubo y quadrado, transformar num quadrado da soma. Era um trinômio que virou um quadrado perfeito. Ok? Vamos para o último exemplo aqui, que é. Vou por uma fração. Eu vou por mais desse aqui. Mas podia ser menos, tá? Que é só xy, tá? Vou apagar. Como que a gente vai fazer, então, isso aqui? A gente vai olhar quem tá ao quadrado nas pontas. Deixa eu só trocar a caneta. Aqui. Nessa primeira ponta, na hora de pensar em fração, gente, você tem que pensar que para achar a raiz quadrada de uma fração é o mesmo raciocínio que a gente teria no número normal. É só tirar a raiz, mas como é fração, você tira a raiz do de cima e do de baixo, ok? Então, aqui, ó, vamos nesse caso primeiro. Raiz quadrada de 9, 3. Embaixo, raiz quadrada de 25, 5. Não esquece da letra. Quem que tá ao quadrado da letra? X, sempre metade do expoente. Então, esse é meu primeiro termo. O segundo, mesma coisa, raiz do de cima e do de baixo. Raiz quadrada de 4, 2. Embaixo, raiz quadrada de 16, 4. E a do y ao quadrado, metade do expoente. Achei a parte mais trabalhosa é o conferir o meio, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Multiplica todo mundo de cima, a letra tá no de cima sempre. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Letra XY. Embaixo, 5 vezes 4, 20. Então, ó, 12 sobre 20 XY bateu. Então, ele é um trinômio do quadrado perfeito? É. O mais difícil é conferir se ele é. Depois que você conferiu se ele é. Opa! Peraí que sumiu tudo aqui. Depois que você conferiu se ele é um trinômio do quadrado perfeito, tô perdida aqui. A gente fatora. Pega aqui o sinal e o outro termo
e vamos formar um quadrado perfeito. Então, o primeiro, 3/5 de x. O sinal, esse caso, é mais. O segundo, 2/4 de y. Tudo isso ao quadrado. É um trinômio que virou um quadrado perfeito. Certo? E é isso, amores. Eu acho que esse aqui de todos foi o vídeo mais longuinho. Mas tranquilo de entender, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica.